Boa noite! Mais um programa Direito em Pauta. Um privilégio, um prazer recebê-los aqui mais uma vez, meus queridos amigos, colegas. Estamos iniciando o nosso 8º programa. É uma honra e um privilégio. Já recebendo nossos primeiros seguidores, Claudomiro, Berenice, Patrícia, Olavo, Janaína, Samanta, minha contadora, doutora Mariusa, que honra. Hoje a gente inicia o nosso 8º programa. E hoje vamos tratar de um assunto delicado como foi o da semana passada. Semana passada nós falamos de racismo e hoje nós vamos falar de discriminação no ambiente de trabalho. Todo tipo de discriminação que ocorre no ambiente de trabalho. É o nosso 8º programa, espero que o 8º de muitos. E é um programa que é realizado em parceria com o jornal Granja News e através do canal Granja Channels no YouTube. Hoje nós vamos receber a doutora Dione Almeida e ela já está aí pedindo para entrar. Eu já vou convidá-la para participar, deixando já o meu agradecimento a todos vocês. Espero que a gente tenha um programa e uma live bastante esclarecedora. Agradeço a todos desde já e vou convidá-la para entrar. Estou aguardando a doutora Dione Almeida. Doutora Dione. Olá, tudo bem? Tudo. Di para os íntimos, para os advogados mais próximos, doutora Dione Almeida. É um prazer recebê-la, nossa live semanal. Essa live faz parte de um projeto conjunto com o jornal Granja News, como eu vinha dizendo. É o nosso 8º programa. Já passaram por aqui outros juristas, advogados, advogadas, doutor Marcos da Costa, doutora Sara. O último programa foi maravilhoso com a doutora Carmen Dora, doutor Afonso Paciléu, Adriana Durso, doutor Rui, doutor Pedro. As celebridades, né? E agora, imortal. Estamos recebendo mais uma. Antes Tá. de mais nada, eu gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite e gostaria de iniciar. O tema de hoje é discriminação no ambiente de trabalho. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação sua para os nossos seguidores que ainda não tiveram o prazer de conhecê-la. E eu digo uma breve apresentação, porque se eu fosse ler o seu currículo aqui, a gente perderia meia hora de live. Vamos lá. A doutora Dione Almeida é advogada, pós-graduada e mestra em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela EPD e é presidente da OAB de Miracatu pela segunda gestão. Ela é presidente desde 2016, é isso? Verdade, é isso. Legal. Até 21, né? E, além de tudo, a doutora Dione Almeida, para vocês que ainda não tiveram o prazer de conhecê-la, desponta como uma das lideranças da advocacia. É verdade. Desponta como uma das lideranças da advocacia e será um prazer ouvi-la, doutora Dione, nesse tema tão importante que é a discriminação no ambiente de trabalho. Desejo sucesso na nossa live, que a gente consiga passar um pouco do seu conhecimento para os nossos seguidores e que ao final dela é o que eu tenho dito. Se a gente conseguir mudar a cabeça de apenas uma das pessoas para que ela entenda o que é discriminação, quem sofre discriminação e mude a sua maneira de ser, a gente já se dá por satisfeito. Boa noite a todos. A palavra é sua para fazer uma breve introdução e a gente já começa a entrar no assunto. Fique completamente à vontade, espero que seja um bate-papo descontraído e proveitoso para todos. Boa noite a todos, boa noite, Constantino. Você consegue me ouvir bem? Sem fone? Eu consigo te ver bem, ouço com um pouco de eco, não sei se para as pessoas está bem. Se vocês quiserem... Mas fica à vontade, está dando para ouvir sim. Bom, depois de toda essa apresentação, você me deu uma certa responsabilidade de não decepcionar os que aqui nos assistem. Obrigada pela recepção. Imagina. Eu acho
que falar sobre discriminação é muito importante. Isso tem que ser falado todos os dias, né? A gente não pode esperar midiáticos, como o caso do George, o caso da criança do elevador, para que a gente fale com bastante maturidade e com bastante seriedade, a seriedade que o assunto requer, tendo em vista que a discriminação ela reflete em toda a sociedade, né? Tá, ótimo. O pessoal está dizendo que está com um pouco de eco. Você quer... Eu acho que a gente consegue fazer. Quer? Fica tranquila. Dá para continuar assim, não se preocupa. Vamos continuar assim. Talvez seja isso. Talvez seja... Vamos ver se melhora. Vê se melhorou. Melhorou um pouco, sim. Melhorou. Melhorou? Eu acho. Senão eu mudo, passo no computador, mas não tem problema. Vamos lá. Como for melhor para você, não temos pressa, fica à vontade. Quer ajustar as coisas aí, ajusta. Você quem manda, eu sou visita. Eu tô de visita, eu faço o que o meu anfitrião achar melhor. Eu consigo ouvir bem. Se o pessoal se incomodar, a gente tenta ajustar de outra forma. Eu estou ouvindo bem. Para mim dá para tocar. Vamos lá. Então você começa e eu tento. Tá bom. Feitas as apresentações, vamos lá. Eu queria passar alguns dados rápidos. Eu sempre procuro trazer uns dados para quem está nos ouvindo. Eu acompanhei uma pesquisa com mais de 18 mil pessoas e ela revela que 80% dos entrevistados já vivenciou ou já sofreu algum tipo de discriminação no trabalho. Só que desses 80%, apenas 1 em cada 3 teve coragem de denunciar. Essa pesquisa foi feita em 24 setores diferentes em 14 países e aponta que 25% dos entrevistados já sofreram efetivamente algum tipo de assédio. Quer dizer, só esses números já demonstram a gravidade da situação. Aí eu queria começar te perguntando o seguinte: o que é discriminação? Para o trabalho, é a distinção, exclusão ou qualquer outro ato que negue ou inviabilize o acesso do empregado ao pleno emprego e ao trabalho decente. Isso para o trabalho. Okay. E essa discriminação, ela pode se dar em razão do sexo, da cor, da etnia, da religião, da orientação ou opção sexual. Tá. Então, qualquer tipo de tratamento diferenciado que tenha um caráter negativo, a gente pode considerar como um ato discriminatório. Discute a concretização do direito ao trabalho decente e ao emprego pleno. Sim. Perfeito. Tá. Essa discriminação, ela tem um momento adequado para acontecer ou ela pode acontecer em qualquer momento? Ela acontece nas 3 fases da relação contratual, que é no pré-contrato, e começa com a exclusão ou a não preferência pelaquela pessoa para contratação, por exemplo. Isso era muito nítido antes, quando falava-se nos anúncios de emprego, ter boa aparência. Aquele ter boa aparência, que hoje não pode mais, já era para excluir as pessoas que pertencem às pessoas vulneráveis, né? Perfeito. Pessoas negras, pessoas com deficiência, aquelas pessoas que fogem do padrão europeu, por exemplo. Entendi. Se fosse a Dinamarca, né? Oi? Como se o Brasil fosse a Dinamarca, né? Mas... Verdade. Me fala uma coisa. Essa discriminação, ela acontece antes da contratação, durante, depois? Ela acontece antes, ela pode acontecer durante o contrato de trabalho e ela pode acontecer após o contrato de trabalho, no final, como, por exemplo, a dispensa discriminatória, né? É engraçado porque os mesmos motivos que impedem que as pessoas tenham acesso ao emprego de forma plena
Na contratação, são as mesmas individualidades que fará com que ela seja discriminada durante o contrato de trabalho, após o contrato de trabalho. Vamos lá. Mulher. As mulheres com filho ou na idade fértil, elas têm uma tendência a ser preteridas dessas vagas de emprego. Durante o trabalho, por exemplo, numa dispensa em massa, há uma grande probabilidade dessas mulheres também elas serem as primeiras nessa lista de corte. E na dispensa também ela tem uma grande chance de sofrer uma dispensa discriminatória, como, por exemplo, quando ela volta da licença maternidade. Tá. O que você está dizendo, então, é que, na verdade, o empregador hoje tem uma mentalidade de preferir o homem. Quando a mulher passa a ter filho, ele ainda fica com aquela mentalidade. Agora ela tem bebê e ela vai ter mais trabalho, ela pode faltar mais ao trabalho. Você acha que passa por aí? Filho fica doente, eu não contrato mulher porque mulher engravida. Tem empresas que ainda têm a política de programação gestacional, algum departamento, e isso acontece inclusive em departamento jurídico de grandes empresas. A empregada ela tem que se programar para ter filhos e avisar 6 meses antes. Por exemplo, esse ano Joana vai engravidar, então eu não posso, eu tenho que esperar a Joana voltar da licença maternidade para engravidar e sucessivamente. É uma das hipóteses. Que é uma prática discriminatória. Tá? Além disso, a gente tem discriminação também com pessoas que possuem necessidades especiais. Sim, assim, veja, todas as pessoas, elas integram o grupo de pessoas vulneráveis. São pessoas que, mesmo a Constituição de 88, ela traz essa igualdade formal, na prática, isso ainda não concretizou para essas pessoas. Porque essas pessoas passaram muitos anos à margem dessa proteção, fora dessa proteção constitucional. Então, ainda tem essa herança cultural e social. Essas pessoas têm os mesmos direitos, o direito à igualdade, o direito ao trabalho decente, a não discriminação, garantir mais questões culturais, históricas e sociais. Essas pessoas ainda, elas não têm efetivado esse direito e elas são mais vulneráveis a que esse direito, por exemplo, adolescente, elas são mais vulneráveis de ter esses direitos violados. São as mulheres, as pessoas com deficiência. E falando em pessoa com deficiência, as empresas que têm maior número de funcionários, elas são obrigadas a preencher uma cota de contratação de pessoas com deficiência. A Constituição Federal, ela traz para nós a corresponsabilidade de fazer uma nação mais fraterna, mais plural, mais inclusiva. Só que o Estado sabe disso e sabe que ele sozinho, ele é incapaz de fazer toda essa igualdade conforme preceitua a Constituição. E aí ele nos impõe algumas responsabilidades de fazer essa democracia realmente acontecer. A lei de cotas, ela tenta isso. A pessoa, historicamente, a pessoa que tem deficiência, ela não é deficiente, né? Ela não é uma pessoa deficiente, ela tem uma deficiência, ela era vista como uma pessoa inútil, como uma pessoa amaldiçoada, né? Em algumas culturas elas eram sacrificadas como se elas fossem pessoas enviadas pelo demônio, culturalmente. Então, por mais que tenha que garanta essa igualdade, na prática, por questões de uma herança histórica desumana, a pessoa com deficiência ela não tem esse acesso garantido para concretizar de forma automática, porque a Constituição exige e manda, né? E aí tem essa lei, que você tem que contratar pessoas com deficiência. E aí eu acho muito interessante a gente falar que a contratação, ela tem que ser realmente efetiva. O objetivo da lei é incluir uma empresa que contrata só porque é obrigada a contratar um PCD e deixar ele numa sala isolado, sem incluí-lo efetivamente, não está fazendo essa inclusão, né? Aí eu acho que a gente tem que rever bastante
qual é a essência da lei e qual é o que o legislador esperou que a gente fizesse como cidadão. Eu escrevi um artigo com meu orientador, doutor Alfredo Martins, exatamente por isso. A lei da reforma trabalhista, ela trouxe a figura do trabalhador intermitente. É aquele que ele não tem... O pessoal está dizendo que o nosso... Desculpa que o áudio está ruim. Você quer sair, Dione, você quer sair e entrar de novo pelo celular? O que você prefere fazer? Você consegue mudar? O que você quer fazer? Fica à vontade, porque as pessoas estão reclamando que o áudio está ruim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com... Parece que melhorou. Peraí, você fez alguma coisa aí? Parece que melhorou. Melhorou? Eu acho que sim. Vamos tentar? E aí, você estava falando do trabalho que você fez no mestrado. A reforma trabalhista, ela trouxe a figura do trabalhador intermitente, que é aquele trabalhador que ele pode trabalhar para inúmeras pessoas ao mesmo tempo. Ele tem um registro, mas ele não tem a garantia na prática de um trabalho efetivo, né? A lei de cotas, o que ela pretende é a inclusão desse trabalhador no mercado de trabalho e na sociedade. E aí, nós sustentamos que esse trabalhador, pessoa com deficiência, não pode ser contratado como trabalhador intermitente para cumprimento dessas cotas, da lei de cotas. Porque, senão, ele vai ser o trabalhador, o preenchedor de cotas oficial, sabe? Aquela empresa contrata para preencher a cota, mas não chama ele efetivamente para trabalhar. Outra empresa também contrata porque ele pode ter vários vínculos de emprego, sem ter a garantia do emprego. Então, o objetivo da lei é exatamente esse, incluir essa pessoa. Em razão disso, nós entendemos e sustentamos que não dá para preencher cotas de trabalhador com deficiência se for intermitente. É a uberização do cotista, é isso? Ele vira um Uber de cota. Mais ou menos isso, mas a gente tem que prever essas coisas, né? Assim, no Brasil, a gente tem que já pensar por onde as empresas podem tentar escapar dessa inclusão, né? Tá. Você estava falando das cotas dos deficientes e tal. A cota é um tipo de política que eles chamam de ações afirmativas, né? O que são políticas de ações afirmativas? Só para o pessoal entender um pouco isso, aí a gente continua na questão efetiva da discriminação. Na prática, essas ações afirmativas, elas têm o objetivo de fazer, né, de tirar essas pessoas dessa marginalidade. Quando eu digo marginalidade, eu não falo do crime, eu falo da margem dessa proteção social e trazer essas pessoas, trazer condições, tratar desigual, principalmente aquelas pessoas que têm uma maior dificuldade de ter esses direitos efetivados. Então, as cotas, por exemplo, ela é indispensável por um bom tempo para que a gente consiga repensar uma sociedade que não naturalize a ausência dessas pessoas ocupando alguns espaços. Por exemplo, daqui a 50 anos, se a gente cumprir certinho, por exemplo, a lei de cotas para PCD, a minha filha, por exemplo, ela não vai conseguir pensar num ambiente de trabalho que não tenha pessoas com deficiência. Se você colocar... Está falhando de novo. O que você quer fazer? Quer sair e entrar de novo? Gente, vou fazer assim, ó. Eu vou sair e vou entrar, eu vou tirar você e vou te chamar de novo. Aí, se não der certo, eu derrubo a live e faço de novo. Eu consigo tirar você e te convidar de novo. Eu vou sair daqui, mas eu acho que a gente tem que entrar pelo computador, né? Não, pode entrar por onde você quiser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, só peço que vocês voltem, tá? Mas eu não vou derrubar a live, eu vou só tirar você do ao vivo e te chamo de novo. E aí, se não der certo, eu derrubo a live. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. A gente estava falando, os problemas técnicos acontecem, né? Para quem é advogado aí, é mais um exemplo de que as audiências telepresenciais são um grande problema, né?
que a gente tem a dificuldade da tecnologia. Por mais que a gente acredite que a tecnologia vai funcionar, a gente tem problema de tecnologia. Doutor Lauro, obrigado por estar presente. A gente estava cortando muito o áudio da doutora Dione, e aí ela vai sair para trocar de aparelho, e eu vou chamá-la novamente. Estava tratando da discriminação, e ela vinha falando das cotas de PCD, das ações afirmativas, e aí eu vou chamá-la de novo, só estou dando um tempo para que ela consiga se ajustar. Eu espero que a gente consiga voltar com um áudio melhor. Realmente estava cortando o áudio. As questões da tecnologia, elas vêm para ajudar, a gente tem falado isso, mas tem que tomar cuidado no judiciário, senão a gente não entrega a prestação jurisdicional. Eu vou ver já se eu consigo chamá-la novamente. Só um minuto. Ela ainda não tá disponível ainda. Mas qualquer coisa eu derrubo a live e volto. Vou esperar só mais alguns segundos, a gente tem bastante tempo ainda. A gente deu uma corrida aqui no início, tem bastante tempo. O que me preocupa no assunto de discriminação, eu vou falando um pouco, olha, já está voltando. Vamos lá. Tomara que dê certo. Oi. Doutora Dione Almeida. Esse melhorou. Sabe o que eu acho? Eu tava com o Instagram aberto no meu computador. Pode ser que seja isso. Vê se melhorou. Melhorou sim. Era isso. Melhorou. Não tem problema, vamos lá. A gente estava até falando que isso é um exemplo de que as audiências telepresenciais precisam ser feitas com cuidado. Eu aproveitei o gancho para falar disso. A gente estava falando, a última fala foi que a sua filha daqui a 50 anos... Ela não vai pensar em um mercado de trabalho que não tenha pessoas com deficiências, que não tenha pessoas com HIV, que não tenha negros. Ainda, em razão dessa herança que nós temos histórica, é naturalizado a ausência dessas pessoas nesses espaços. E é por isso que se faz necessário ainda as ações afirmativas. E essas ações afirmativas, a gente tem essa mania de pensar que tem que vir do Estado, tem que vir do governo. Nós também podemos fazer, né? O Estado, inclusive, devia ter mais incentivo para que as empresas fizessem essas ações afirmativas. Incentivos fiscais, por exemplo, né? Tá. Então, ação afirmativa, na verdade, é uma política pública ou uma política privada da própria empresa que visa minimizar a questão, a gente pode chamar assim, que visa minimizar a questão da discriminação, que visa trazer ferramentas de enfrentamento, é isso? De minimização? Viabilizar o acesso dessas pessoas vulneráveis ao mercado de trabalho, aos cargos públicos, por exemplo, incluí-las nessa democracia que não consegue ser feita se não incluir todo mundo. Né? É isso. Na prática é isso. Tá. Mas isso é suficiente? Histórica, né? Isso acaba sendo uma dívida histórica, porque antes de 88, da nossa Constituição Cidadã, essas pessoas sempre viveram às margens da proteção do Estado. Os negros, as mulheres, as pessoas com deficiência. Então, existe essa dívida. Não fomos nós, por exemplo, negros, e nem as pessoas com deficiência, e nem as pessoas doentes, por exemplo, nem as mulheres, que criaram a discriminação. Né? Então, tem uma dívida histórica e esse problema é um problema social. Né? A discriminação é um problema social, a gente pode achar que não, se você considerar que você não, fisicamente, você não tem as características e as individualidades que te coloca nesse grupo de vulnerável, mas é um problema social que reflete na qualidade de vida de todos, né? Principalmente porque nós temos que lembrar que nós vivemos num país que é constituído, de sua maioria, de empregados. Empregados que não têm acesso à democracia. É um país que não tem democracia. Não dá para a gente pensar
de uma coisa sem a outra. As coisas andam em paralelo. Bom, a gente então entendeu que a gente tem as ações afirmativas, as políticas de cotas que fazem parte dessas ações afirmativas. E aí o que eu queria saber, assim, a gente tem legislação suficiente? A legislação é boa ou nem a legislação é suficiente? Porque eu sei que tem várias... a própria Constituição trata disso, a gente tem leis especiais que tratam disso, a gente tem... a OIT fala disso, tem súmula do STF, tem súmula do TST, ou seja, a gente tem um conjunto de leis que visa minimizar ou até impedir a questão da discriminação, não só no ambiente de trabalho, no sentido amplo, mas a gente está no corte do ambiente de trabalho. Aí eu pergunto, é suficiente? A gente está provido de legislação e de ações suficientes ou não? Olha, tanto não é suficiente que mesmo com algumas ações afirmativas, a gente engatinha nisso ainda, mesmo com todas as súmulas, mesmo com toda a proibição, mesmo com a Constituição garantindo a igualdade e a não discriminação nas relações de emprego, de trabalho e na sociedade como modo geral, mesmo o Brasil sendo campeão em ratificar um monte de convenção e ele mesmo não cumprir, isso é verdade. Não é o suficiente. Tanto não é o suficiente que o número de ações, por exemplo, que trata de reparação de danos extrapatrimoniais nos tribunais do trabalho, eles aumentam mais ou menos 9, 10 mil casos por ano. Nossa, tá? bastante. Nos últimos anos, a gente não pode desconsiderar que existe um número bem maior e que não tratou desses assuntos, nessas reclamações trabalhistas, com medo do ônus da sucumbência. Né? O empregado que perder aquele pedido, ele paga. Do processo. Então, a gente pensa aqui, desses 10 mil casos que chegaram na justiça, tem um pouco a mais, porque com medo de não ter testemunha, não quis pedir. Tem também o caso que ser discriminado no ambiente de trabalho é algo humilhante e em razão disso, muitas pessoas acabam não levando isso para frente, para não reviver aquela situação novamente. Então, dos 10 mil, você tem que colocar as pessoas que não pediram com medo de perder o processo, as pessoas que não quiseram pedir porque não tinha testemunha, as pessoas que não quiseram tocar no assunto, e também das pessoas que não conseguiram perceber que sofreram a discriminação na relação de emprego, né? Porque, por exemplo, é muito sutil, às vezes, é muito sutil a discriminação. Por exemplo, brincadeira. Brincadeira tem que ser recíproca. Eu tenho que brincar com você e você tem que brincar comigo. Quando só você brinca e quando só você ri, não pode ser brincadeira. Você concorda? Claro. Mas tem o contradiscurso, né? Assim, leva todo esse tempo para você construir essa ideia de dignidade da pessoa humana, de respeito, de trabalho decente. E tem as pessoas que, por ignorância ou por maldade, elas acabam enfraquecendo toda essa construção de proteção que é jurídica e é social, com, é mimimi, você tá vendo, foi só uma brincadeira, ou no máximo uma brincadeira de mau gosto. E, então, você tem que ver, tá óbvio que, mesmo tendo todas essas súmulas, a discriminação, ela continua existindo e está aumentando. E aí a gente fala, por exemplo, que algumas coisas são muito sutis. Por exemplo, na pré-contratação, hoje, nenhuma empresa é louca de colocar lá pessoas de boa aparência, eu quero meninas de 20 anos, sem... ninguém coloca. Mas quando o RH, ele faz essa seleção, ele já pode estar, mesmo de forma não declarada, fazendo essa discriminação. Não é verdade? Por exemplo, eu posso não contratar uma pessoa que é adventista do 7º dia por questões, não porque elas não se encaixam no trabalho,
mas por questões, por exemplo, de vestimenta, porque vai se ausentar, tem que sair mais cedo do trabalho na sexta-feira. Entendi. Tá. Então, a gente precisa construir realmente essa inclusão dentro da gente, porque está entendendo que nunca vai ter medidas o suficiente para você banir a discriminação do mercado de trabalho? Porque em alguns casos, obviamente que tem casos que são muito óbvios, mas tem caso que é muito sutil. Então, exige muita sensibilidade da gente policiar, de realmente construir. Aí de construir esse ambiente de trabalho inclusivo. E aí eu acho que as cotas são fundamentais agora, né? E, por exemplo, dependendo de uma empresa, a gente fala muito assim, vamos falar do George, lembra que nós conversamos sobre isso? George Floyd, lá dos Estados Unidos. Vamos falar do George, sabe por quê? Porque assim, a gente só consegue, por exemplo, falar de racismo se a gente usar o padrão dos Estados Unidos, lá, assim, os caras vão falar, até a mídia brasileira vai falar, era policial, o jovem era negro. Aqui a gente parte de suposições. Então, assim, a gente tem que ter maturidade para a gente fazer essas coisas realmente acontecerem. Por exemplo, qual é a empresa que, se hoje chegar uma mulher com aquele turbante, por exemplo, do candomblé, ou do empregado que na sexta-feira ele precisa usar branco em razão da sua religião, qual é a empresa que contrata essa pessoa? Sim. Agora, deixa eu colocar um pouco de... Eu já vou me justificar antes. Deixa eu colocar um pouco de pimenta na discussão. Não é o meu pensamento, para ficar gravado, não é o meu pensamento, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente precisa realmente criar ativistas contra qualquer tipo de discriminação. É só uma questão de ampliar o debate, até para te dar a oportunidade de rebater o que eu vou falar. Essa questão da contratação, ela não passa por um poder do empregador? Eu contrato quem eu quiser? Eu não concordo com isso, é só para a gente acalorar o debate. A empresa é minha, eu contrato quem eu quiser. Minha, o campo é meu, eu jogo quem eu quero. Não, não é assim. Tem o poder diretivo? Tem. O poder diretivo é do empregador, obviamente. Mas, em razão do princípio da socialidade, também, nós somos corresponsáveis com essa igualdade que a Constituição prega, que todo mundo adora falar. E a empresa tem uma função social. Obviamente que todo empresário tem o lucro como objetivo. Ninguém abre empresa para fazer filantropia, eu também concordo. Mas o seu poder diretivo como empregador, ele tem um freio legal, que é a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, tá entendendo? Então, assim, eu já estava entendendo desde o início, eu não defendo isso, eu já entendi, era só para trazer o debate e para te dar a oportunidade de mostrar que quem acredita nisso está completamente errado, né? A empresa é sua, mas ela faz parte de um contexto social. Perfeito, era isso mesmo. E que o trabalho também, ele tem um valor social, que não é mercadoria, muito embora hoje a gente tem que tomar cuidado para o próprio empregado não virar mercadoria, né? A gente tem que tomar cuidado para o empregado não ser coisificado, mas essa empresa, ela tem uma função social que é muito maior que o lucro do empregado, a bola é minha, o campo é meu, joga quem eu quero. E a dignidade desse trabalhador, ela não pode ficar em detrimento. O trabalho não pode ser só a sobrevivência do empregado. Ele tem que ser o meio pelo qual esse empregado ele se satisfaz como ser humano, entendeu? Tem que ser ele tem que trazer, ou pelo menos dar a possibilidade daquele empregado se realizar como ser humano no trabalho, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo o trabalho, que tem que ser decente, da realização. E esse é o freio legal. Quando o empregador ele ultrapassa esse limite, que é a dignidade do empregado, o poder diretivo dele, aí ele esbarra no direito do empregado. E aí ele comete os danos extrapatrimoniais. Tá. Perfeito. Eu fiz a provocação por quê?
Porque, na verdade, isso a gente joga para o campo da sociedade em geral, né? A gente tem a discriminação no sentido amplo. Não, melhorar o ambiente de trabalho não passa necessariamente por mudar a cultura, mudar a cabeça, mudar o entendimento da sociedade, porque você falou, e de maneira bem clara, que a gente tem uma dívida, que existe um distanciamento daquilo que é o ideal e daquilo que foi proporcionado para as pessoas que hoje são vulneráveis. Não importa se é por causa de raça, cor, religião, opção sexual, não importa, a gente está falando no geral. Existe uma deficiência, um débito da sociedade com essas pessoas. Melhorar o ambiente de trabalho não é melhorar a sociedade não tem uma dívida. E aí eu te pergunto, partindo do princípio de que a sociedade tem uma dívida, eu, branco, Constantino Branco, tenho uma dívida. Ela não é minha, mas eu faço parte da sociedade. Eu também tenho uma dívida. E aí eu te pergunto, o que efetivamente, e é a história que a gente já falou, conversou, não só nós, mas que a gente vem falando bastante, quer dizer, acontece o caso do George Floyd, aí bota a mãozinha negra, bota... Ok, isso não resolve. Aí o que eu te pergunto, como estudiosa do assunto, o que efetivamente a gente, enquanto sociedade devedora, pode fazer para tornar real a mudança desse cenário, para parar de mimimi, de blá, 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 e para efetivamente mudar esse cenário. Então, assim, eu estou te perguntando humildemente, enquanto sociedade, o que a gente faz de efetivo para mudar esse cenário? Só para a gente ganhar, não ganhar e não levar. Eu acho que, primeiro, a gente tem essa dívida histórica, tem. Mas isso aí não vai fazer empresário mudar de opinião. Então, assim, não faça porque você é bonzinho ou porque você tem a dívida. Faça porque você tem uma empresa e você precisa de lucro. Automaticamente, o empregado, se todos os empregados tiverem uma vida digna, automaticamente a sua empresa vai vender mais, né? Antes da gente ter, você não tem uma empresa porque você precisa de empregado e você precisa ofertar, proporcionar trabalho decente. Você tem uma empresa porque você precisa de consumidor para consumir o seu produto. Então, assim, você até pode ser egoísta, você pode chegar a essa conclusão que um país de empregado pobre e discriminado, automaticamente é um país de consumidor pobre. Então, quando a gente vira essa chave na empresa, que é a do bolso, eu acho que ele começa a pensar, realmente, o seu empregado bem remunerado e bem tratado, ele vai consumir da minha empresa, o meu empregado vai consumir da sua, e aí realmente nós vamos falar em crescimento econômico, se é só isso que te interessa. Agora, se você tem um pouquinho mais de humanidade, realmente quer colaborar para esse Brasil melhor e para essa sociedade democrática de direito que a gente só vê no papel, começa a se questionar algumas coisas. Por que a gente naturaliza tanto uma mesa de evento que só tem homens e brancos? Por que a gente naturaliza uma empresa que os chefes sempre são homens? Por que você naturaliza ter um evento com 50 palestrantes e não ter um negro? Por que você sempre acha um negro para palestrar sobre racismo no mês da consciência negra? Porque, assim, se você não sabe, tem uma lista de um monte de pessoas negras, por exemplo, que falam sobre física quântica, sobre matemática, sobre história da arte, sobre direito, e não necessariamente sobre racismo. No Brasil, as pessoas ainda acham que você, por ser negro, você tem que jogar muito bem futebol, basquete. Se você for mulher, você tem que sambar muito, e que você só sabe falar sobre racismo. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar. E isso é muito interessante. Cara, como que vocês conseguem achar tanta gente para falar sobre racismo no mês da consciência negra, novembro? Entende? Por que a minha empresa não contrata negro? Por que eu sou obrigada, eu só tenho 5 pessoas com deficiência e elas rendem bem no trabalho, mas eu só me limito a cumprir a cota porque eu sou obrigado? Por que eu não contrato mais 1 ou mais 2? Por que eu acho que a mulher que tem filhos, ela sempre vai faltar do trabalho?
sendo que, na maioria das vezes, essa mãe, ela é o esteio, o arrimo da família, ela que sustenta os filhos sozinha. Ela vai ter muito mais responsabilidade. Ela vai trabalhar doente, ela vai trabalhar cansada, ela vai mandar o filho para a creche febril, porque ela precisa trabalhar. Por exemplo, aquela mãe da criança do elevador. É verdade. Então, a mãe foi, olha só, obviamente que a gente sabe que ninguém tem creche. E você exige que a empregada doméstica vá trabalhar para passear com o cachorro. Para passear com o cachorro. E aí, o menino morreu, todo mundo ficou mega chocado. Mas ninguém se chocou quando, em um ou dois estados, colocou na lista de serviços essenciais o serviço doméstico. Você quer herança mais escravocrata do que essa? Colocar como essencial numa pandemia o serviço doméstico de pessoas que precisam de transporte público, de pessoas que têm filhos em creche e que não têm condições de deixar os filhos com ninguém. Né? E aí você fala em democracia, tem um caso, vamos lá, passou uma vez que realmente ganhou a mídia, que foi o casal passeando com o cachorro, protestando pela democracia, e a empregada doméstica, num domingo, empurrando carrinho de bebê. Cara, como que você pode levantar uma bandeira de democracia nessas condições? Eu acho que a gente está longe de alcançar o mínimo necessário, né? A gente está longe. E sabe o que me preocupa? Essa defesa que você fez do quanto melhor o empregado, melhor quem tem que vender, no caso, a gente está falando do empregador e do empregado. É uma defesa que eu faço do cooperativismo. Eu sou um adepto do cooperativismo e a defesa que eu faço é exatamente essa, que assim, você pega um empregado, um trabalhador, um empregado e pega o cooperado. O dinheiro da cooperativa, ele é dividido, o lucro desse negócio ele é dividido entre os trabalhadores e ele melhora a condição daquele trabalhador, ele melhora o comércio local onde a cooperativa está instalada, ele melhora as condições do local, porque a cooperativa investe no próprio local, que a história é assim, que aí a gente sai do círculo vicioso e cai no círculo virtuoso. É uma mudança, na verdade, de paradigma e uma mudança de entendimento, que na minha visão, infelizmente, a gente está longe de alcançar. Aí a gente passa por um outro ponto, que é assim, o judiciário é a última esperança. Já que a gente não consegue resolver entre as pessoas, já que a gente não consegue conscientizar o empregador, já que a gente não consegue mostrar que ele não discriminar e que ele melhorar essa sociedade como um todo, melhora a vida dele e do filho dele, porque se eu não tiver mais violência, eu não preciso de carro blindado. Então não adianta eu ter dinheiro e ter que ter carro blindado, porque alguém está discriminado na sociedade, e aí a gente vai entrar numa discussão muito mais ampla e muito mais complexa, que seria um entendimento, esperar esse entendimento das pessoas. Mas aí eu te pergunto, e o judiciário? Quer dizer que então eu vou lá, discriminei, tratei mal por raça, por credo, por religião, porque faz parte do grupo LGBT, por qualquer motivo. Eu discriminei e aí essa pessoa teve coragem, teve altivez e entrou com o processo. Está resolvido o problema, é isso? O judiciário vai lá e vai entregar aquilo para eu aprender e falar, nunca mais eu vou discriminar ninguém. Já que eu não aprendi pelo princípio da humanidade, pelo princípio do respeito ao próximo, eu vou aprender porque mexeram no meu bolso. Aí eu te pergunto, é assim que funciona? O judiciário entrega? Não. Infelizmente, não. E eu também acho que isso é um dos fatores que diminui o número de ações para tratar de discriminação. Porque você sabe que o trabalhador ele já está faz tempo que ele já acredita que nada resolve, que aquilo ali é a sentença dele e que se ele não aguentar ser discriminado naquele trabalho, ele vai para o próximo que ele também vai ser discriminado, sabe? Chega uma hora que já está naturalizado também para o trabalhador ser discriminado. Ele precisa trocar a mão de obra dele pela sobrevivência, pelo salário. E o judiciário, ele não faz a parte dele.
Assim, não tem, né? A gente tem um monte de súmulas que fala que não pode empregar demitir gestante, não pode pedir exame de gravidez para contratar ou de comprovante de esterilidade, que não pode isso, que não pode aquilo. As ações afirmativas ainda estão caminhando, e aí você vê que no Brasil, que mais de 50% são negras, tem gente que fica contra cotas de 5%, que não faz nem cócega. Na ponta, se você considerar que mais de 50% das pessoas são negras, 5% de cotas em serviço público não faz diferença nenhuma. Não faz diferença, porque assim, pela lógica, é que se tem 60% de negros, por exemplo, a lógica de proporção é que 60% dos funcionários públicos fossem negros, né? Então, assim, se todos tivessem acesso à educação de qualidade, por exemplo. A falta de educação de qualidade é um dos motivos que impede o próprio empregado de ver a dimensão dessa cidadania dele, né? Ele também naturalizou, meu pai também sempre sofreu, minha mãe sempre sofreu, vai ser assim, mulher nasceu para sofrer, cabe a gente aguentar esse destino. A reparação de danos, por exemplo, a gente fala de racismo. Quando vai nos Estados Unidos, ninguém consegue tapar o pau com a peneira. Lá foi racismo, lá foi racismo, lá foi racismo. Mas quando colocou a lei, por exemplo, de o empregado doméstico como serviço essencial, aquilo não foi racismo. Aquilo só foi uma herança escravocrata, mas não foi racismo, né? A gente não consegue visualizar o racismo estrutural. O jornalista da Globo, quando viu aquele menino com a roupa do Clube do Pinheiros e confundiu ele com o catador de bolinha, aquilo não foi racismo. Tá entendendo? A gente tem um viralatismo que o Brasil só tem racismo, mas não tem racista. A gente não tem maturidade para falar assim, caracas, isso que eu faço é racismo. Não foi intencional, mas é racismo. Então, vamos lá. A minha empresa, eu, como empresário, eu sou responsável pelo meio ambiente de trabalho saudável, né? Eu, como empresário, sou responsável por isso. Então, não dá para você falar assim, eu não sabia que acontecia isso. Porque, veja, o racismo no meio de trabalho, ele pode se dar na horizontal, com os colegas, né? Aquele sarrinho, e a pessoa, quando faz, ela faz como uma forma de satisfazer o ego dela, de superior à outra, e pode ser na vertical, quando parte de um superior hierárquico. Aí vem o contradiscurso, mas o empregador também pode sofrer discriminação, também pode ser xingado pela raça. Pode, mas acontece quando o empregado sabe que ele precisa do dinheiro, que ali está a sobrevivência dele. Será que realmente acontece? Será? A gente sabe que não é assim. Então, não dá para a gente enfraquecer toda essa construção que foi feita. E o judiciário, a gente tem que entender que o direito do trabalho está cada vez mais civilista. O que é pior, o direito do trabalho ele está menos protetor do que o próprio direito civil. A essência do direito do trabalho está indo embora. Por exemplo, nós temos uma grande facilidade de reconhecer o consumidor como vítima de danos morais, por exemplo. Porque ele é o dono da grana. A gente tem uma resistência em reconhecer o empregado como vítima de danos morais, porque ele não é o dono da grana, ele é o dono do trabalho. E o trabalho tem cada vez menos valor. O trabalho já não tinha valor, né? Depois de uma evolução histórica, ele passou a ter esse valor social. A gente tem uma herança do trabalho escravo. O judiciário, por sua vez, ele é feito, na maioria, de pessoas que vêm de famílias privilegiadas financeiramente. Uma educação, também, na maioria das vezes, privilegiada, em relação à maioria dos brasileiros. E há essa dificuldade também de reconhecer, não de reconhecer o trabalhador como titular de direitos que tem que ser que tem que ter a sua dignidade protegida. Mas há uma resistência de dar
o verdadeiro valor a essa dignidade. Uma reparação de danos, que você reconhece o dano a ser patrimonial, mas que você não fixa uma indenização em valor suficiente, você reconhece. Aí eu reconheço que o empregado tem uma dignidade que tem que ser respeitada, mas ao mesmo tempo eu nego o valor que deveria dar essa dignidade. E aí você vem com aquelas indenizações de 2.000, 3.000 reais, né? E aí essas indenizações, por exemplo, quando elas não atingem essas três funções, que é reparar o dano, efetivamente, do empregado, punir esse empregador, para que ele saiba que a dignidade do empregado tem valor e tem que ser respeitada, e, de uma certa forma, educar a sociedade. Para servir de exemplo, né? E essa reparação ela não faz. Essas três funções não atendidas, porque o próprio judiciário ele tem uma dificuldade de partir, né, da análise do caso concreto, da violação da dignidade do trabalhador, e tem uma dificuldade, uma resistência de partir que a análise dessa reparação de danos, ela tem que vir daquela responsabilidade civil, que é aquele que causar danos é obrigado a reparar. O judiciário ainda exige uma consequência, um desdobramento da violação. O dano já é a violação desse direito, dessa dignidade. O judiciário, ele exige uma consequência posterior. Por exemplo, transporte seguro do empregado. Enquanto ninguém morrer, por exemplo, num pau de arara, o judiciário vai falar que não teve dano, entendeu? A própria violação desse dever de segurança já foi quebrado. Então, assim, o judiciário ainda está numa outra era que está muito ultrapassada de querer uma consequência do dano. Ele tem que partir dessa violação desses direitos, entendeu? Por exemplo, é por isso que a gente faz aquelas perguntas idiotas nesses casos, nas audiências, né? Ah, chamou de imbecil. E ele chorou? Tá entendendo o que eu tô falando? Porque se você não deixar muito desenhado numa ação, você pode perder, né? Como sendo que o chamar de imbecil já está mais que claro que é dano, né? Infelizmente é isso. Bom, a gente não tem uma sociedade madura o suficiente, a gente tem uma sociedade preparada o suficiente, a gente não tem empresas preparadas o suficientes, até por vários outros contextos. A vida do empresário, a gente não está fazendo aqui uma apologia à banalização do empresário. A vida do empresário no Brasil é complexa, é complicada, é difícil. Eu advogo, você sabe disso, eu advogo 90% do que a gente faz no escritório é para a empresa, e eu sei o quanto as empresas sofrem nesse cenário. É um cenário ruim, é um cenário difícil. Aí a gente não tem, eu não estou falando do cenário da discriminação, estou falando do cenário de sobrevivência da empresa. Eu acho que discriminação é discriminação e não dá para defender. Mas o cenário é ruim, o momento é ruim, o cenário é ruim para todo mundo. Então a gente não tem um cenário favorável, a gente não tem uma sociedade preparada. A gente chega no judiciário e você me responde que o judiciário não é suficiente para reparar. E aí eu fico me perguntando aqui, qual é o caminho? Me passa pela cabeça agora que o caminho é a educação para a gente ter solução a médio e longo prazo, é isso? É mudar a cabeça dos que estão chegando agora, para que eles criem uma capa de resistência contra tudo isso, que é olhar para o meu filho, olhar para o meu neto, olhar para o próximo e entender que todos são iguais. Então, eu acho que passa por isso, é mudar de quem vem para quem já está, porque de quem está para criar para quem vem, acho que dá para entender. Criar quem já está aqui, nós que já estamos nesse meio. Me parece que a gente está impotente de criar esse modelo, é isso? Veja, quando você falou que a situação do empresário é difícil, e também é difícil por uma outra questão que você não lembrou. Eu, como empresária, eu sou responsável pelo meu ambiente de trabalho saudável sem discriminação.
Mas muitas vezes eu não estou no chão da fábrica, por exemplo. Eu também contrato alguém que vai ser o superior hierárquico e que pode praticar discriminação. Sim, perfeito. Então, foge do controle. Assim, o gerente, o chefe que praticou os danos patrimoniais, a minha empresa vai ser responsável, e é responsável, e tem que ser, porque ele faz em nome da empresa. É muito complicado. Eu acho que a gente é uma soma, né? Eu acho que a gente vai ter um resultado lá na frente, mas é uma soma. Eu acho que o judiciário tem que começar a fazer o papel dele, Tá. né, de analisar, de colocar novamente esse empregado no centro, que tem que ser da proteção e não às margens. As empresas, elas têm, eu não sei se é empresa. A empresa, a gente fala de empresa, mas aquilo não é empresa, aquilo tem um ser humano por trás. A empresa não dá para personificar, né? Tá entendendo? É até o ser humano por trás, se é a política pública da empresa, se é o superior hierárquico que não tem essa postura. Eu acho que é educação, tudo isso a longo prazo, ação afirmativa, judiciário, leis mais firmes, funcionário público mais preparado, né? Por Também. exemplo, sair no meio até no meio de trabalho. Se uma empregada vai fazer uma denúncia de assédio sexual, por exemplo, o cara ainda vai olhar para a roupa dela, mas também estava desse jeito, tá entendendo? Então, assim, a gente tem que melhorar como sociedade, né? Porque se você, que for vítima de um assédio, tiver que ir em casa trocar de roupa, colocar uma roupa 2 números maior que o seu corpo, para você ser a vítima e não a que atacou o assediador, fica difícil, né? Tem uma inversão de valores. Né? E eu acho que os movimentos sociais, eu acho que está vindo com tudo, eu acho que o que mais está fazendo, e com a internet agora também, eu acho que fica muito mais fácil da gente fazer esse trabalho, né? Você falou assim, não, eu gosto de fazer, se a gente mudar 1, 2, já está no lucro. Eu falei assim, é verdade. E os movimentos sociais, principalmente os raciais, né? Que são feitos com meio de sobrevivência, principalmente por mulheres, eu acho que tem um grande papel. A gente não pode enfraquecer, né, todo esse discurso com a política do mimimi, porque o mimimi é a dor que não dói em você, mas dói nas outras pessoas, né? Quem bate Eu acho esquece, né? Quem apanha nunca esquece. que daqui uns 50 anos, se tudo correr bem, eu acho que a gente vai ter um Brasil melhor, acho que a gente vai começar a pensar em democracia. Que os E não anjos. na a ausência dessas pessoas nesses espaços, né? Falar em democracia com um monte de mão branca, falar em feminismo com um monte de mulher branca. Eu sempre falo, democracia é fácil, A gente né? está chegando ao final e Tá tudo certo. a gente tem mais 1 minuto e meio. Eu acabei não me dando conta do tempo aqui. Aí eu queria. Passa rápido, né? Eu queria te agradecer muito, dizer que foi um prazer conversar com você, avisar os nossos seguidores que a semana que vem a gente vai falar de constelações no direito, direito sistêmico, com a doutora Irene Cardotti. Ela é sensacional. Agradecer todo mundo que passou pela live. Hoje o assunto estava tão interessante que eu não agradeci nominalmente, mas eu agradeço todo mundo e eu tenho deixado ir até o final. Então, esse 1 minuto finaliza, deixa terminar a live, deixa derrubar. Muito, muito obrigado a todos e principalmente a você. Obrigada, Gratidão. obrigada que você tão pacientemente escutou, né? Tudo isso. Obrigada. Acho que a gente vai conseguir ter um Brasil melhor. Vamos com fé. Obrigado, querida. Foi uma honra te ouvir. Pena que a gente não tem mais tempo. E é isso aí. Você é uma das lideranças que vão ajudar a mudar esse cenário para daqui 50 anos. Não tenho dúvida disso. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou. E quarta-feira que vem estamos de volta. Espero todos vocês. Obrigado, gratidão sempre para todos que nos assistem e para vocês que fazem a live comigo. Obrigado, doutora Edi. Sucesso sempre. Obrigada para você também. Saúde. Para nós todos. Se cuidem, hein? Obrigado, querida. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada.